E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hercio, em português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal português. Eu gabarito. Te inscreve no canal, não perde nada de português para concursos, gente. Hoje, uma dica sobre conjunções. Eu trouxe para vocês dois pares de conjunções. A medida que e na medida em que, o mas e o mas também. Apesar de parecerem simples, gente, tem alguns detalhes aí muito importantes e essas conjunções trazem erro em concursos para muita gente. Então fiquem atentos, assistam até o final para não perder nenhum detalhe, tranquilo? Vamos para a primeira então. A medida que e na medida em que. Lembrem do seguinte, gente. A medida que indica a ideia de proporção. Beleza, a medida que, proporção. Na medida em que indica a ideia de causa. Então não esqueçam, não confundam. A medida que proporção, na medida em que causa. Olhem nos exemplos. Conseguiu a vaga no concurso na medida em que se dedicou muito. Então, na medida em que, ou seja, está indicando causa. Ou seja, o na medida em que pode ser substituído na frase pelas outras conjunções causais. Na medida em que eu posso substituir por pois. Conseguiu a vaga no concurso, pois se dedicou muito. Ou seja, aqui é uma conjunção causal, indicando a ideia de causa. Sem mistério, então, na medida em que eu consigo substituir pelas conjunções causais. Pois, porque, visto que, já que, dado que, porquanto e assim por diante. Na segunda frase, mais gostava de literatura à medida que lia os clássicos. Então, gente, olhem só, à medida que lia os clássicos. Aqui eu poderia dizer a proporção que lia os clássicos. Se eu troco para a proporção, que também é proporcional, eu consigo ter certeza que é uma conjunção proporcional, que indica a ideia de proporção. Então aqui o à medida que é proporcional. Beleza? Até aí, gente? Então, na medida em que causa, à medida que é proporção. Um detalhezinho importante aqui, gente, que eu vou colocar para vocês. A medida em que e na medida que, essas expressões aqui, gente, à medida em que e na medida que, elas não existem. Quer dizer, existia, até a gente pode dizer que existem, já que eu escrevi ali, elas estão existindo, mas elas não possuem sentido. Resumindo, não existem, né, gente, na prática. Então, à medida que e na medida em que, à medida em que e na medida que não podem ser utilizadas. É à medida que, sem o em, e é na medida em que, com a preposição. Então, eu não posso acrescentar a preposição na primeira e não posso tirar a preposição da segunda. Beleza? Isso aí, se aparecer, vocês já sabem que a afirmação, que a questão está errada. Outro detalhe, gente, não esqueçam. Se as duas possuem sentidos, classificações diferentes, não dá para substituir uma pela outra. Cai em tudo que é concurso. Cai muito em questões de prova, gente. Caso a expressão à medida que seja substituída por na medida em que, mantém-se a correção gramatical e mantém-se também o sentido original do texto. À medida que por na medida em que não dá para substituir e vice-versa. Não podemos substituir uma pela outra. Não esqueça desse detalhe. Para fechar essa primeira parte aqui. À medida que, proporção. Na medida em que, causa. Na medida em que eu posso trocar por pois, à medida que eu posso trocar por a proporção que. Fechado? Sem mistério? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque nos comentários aí que a gente conversa. A gente também tem o WhatsApp lá que vocês podem mandar mensagem, a gente conversa e elimina as dúvidas. Também, gente, nos comentários, coloquem os assuntos que vocês querem nos próximos vídeos, qual é o conteúdo que vocês têm dificuldade, coloquem aí que eu gravo para vocês. Esses sempre são os melhores vídeos, né, gente, gravando o que vocês pedem, o que vocês têm dificuldade. Coloca aí que a gente faz, beleza? Vamos para a segunda parte, então. O mas
E o mas também, muito cuidado. Aparece o mas também na prova, muita gente se atira. Adversidade, porque o mas é adversativo, indica ideia de oposição. Calma, o mas é adversativo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, que caem muito em concurso, né? As adversativas têm que estar na ponta da língua. Repete aí comigo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Fechou? Mais uma vez. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Fechado? Essas aí são as adversativas. Cai direto em concurso e é bem simplesinho. Normalmente de substituir. Qual conjunção não pode substituir o porém? Em quais alternativas a conjunção pode substituir o porém? E por aí vai. Questões simples, mas que caem direto. Então, mas, adversidade, é adversativo. Mas quando nós temos a expressão mas seguida do também, ou seja, mas também, aí não é adversidade, gente. Aí a ideia é de adição. Olhem nos exemplos. Ele é um jogador médio, mas é esforçado. É um jogador médio, porém é esforçado. Porém é esforçado, ou seja, esse mas indica ideia de oposição, ou seja, é uma conjunção adversativa. Beleza, adversidade. Já no outro exemplo, no último aqui, devemos estudar muito, mas também precisamos relaxar. Devemos estudar muito e precisamos relaxar. E também precisamos relaxar. Viram só que esse mas está com sentido de e na frase, ou seja, com sentido aditivo. Portanto, mas também conjunção aditiva. Fechado, gente? Não esqueçam, o mas é adversativa, beleza. Quando aparecer mas também, aí está indicando ideia de adição. Sem mistério, gente, conjunções que aparecem direto em concurso, sabendo desses detalhes, se assistiu todo esse vídeo, com certeza vai matar a questão do concurso sobre isso. Vou sair da frente aqui para vocês copiarem, tirarem um print. Muito importante isso aí, gente. Não esqueça de colocar nos comentários se ficou alguma dúvida, alguma coisa aí para trás. Coloque aí que a gente conversa. Na descrição do vídeo tem meu WhatsApp. Pode chamar lá que nós conversamos, não tem problema nenhum, gente. Não se envergonhem, chamem lá, coloquem as dificuldades de vocês, beleza, gente? Sem mistério, copiadinho, tirado print. Outro detalhe. Não, eu não acredito. Finalzinho, já vimos o conteúdo que tínhamos que ver hoje aqui. Não está inscrito no canal ainda? Por favor, né? Te inscreve aí, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês. Vão perder essa oportunidade de graça sem gastar R$1. Brincadeira, hein? Fechou, gente? Sem mistério? Inscrito no canal? Beleza! Valeu! Um abração a todos. Até o próximo vídeo.